Tô vendo. Alguém quer ler? Dessa vez eu tô com um livro. Eu quero! Eu quero ler! Chato pelas galochas. Eu quero ler! Posso ler? Eu adoro esse tema é Pode, impressionante. com certeza. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela. Quem tiver sem o livro, aí acompanha aqui com a gente aqui pelo. Aí vocês só me confirmam se o tamanho da letra ficou bom. Eu acho que dá para ler legal aí, não dá? Ótimo. Tá ótimo. Então tá. Então vamos lá. É uma página do livro Fonte Viva, o capítulo 135, da editora FEB. O título chama-se Desculpa Sempre, que é baseado para o versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14, que quer dizer o versículo: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ok? Essa página, correta, Lúcia? É essa página mesmo, é isso mesmo. Não custa perguntar, né? De repente estou na página errada. Mas vamos lá. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento, tornar verde novamente, nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita, alarmado, em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, aquele jeitinho, né? Comigo não tem problema, comigo está tudo bem, somos complacentes conosco mesmos, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avisando o bem, e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então, a página ela vem nos convidar a repensar com muita cautela essa questão de perdoar aos homens as suas ofensas. Também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É algo estranho, porque parece que é algo mais simples, né?
Ah, eu vou sair perdoando as pessoas, só que o problema do perdão é que ele cria algumas cicatrizezinhas, né? Cria mágoas, afeta o nosso campo das nossas emoções. Não é simplesmente um processo lógico e simples de ser ofendido e aceitar a ofensa e perdoar. Então, esse desculpa sempre, o perdoar sempre, é uma questão de convicção sobre a vida futura e sobre aquelas pessoas que vão ter condições de analisar o começo, meio e fim do que estão vivendo hoje. Esse é que é o grande problema. Fora isso, você não tem como perdoar. Por quê? Porque nós animamos sempre um princípio no nosso coração, nos nossos sentimentos, que nós queremos que necessitamos de cuidados do nosso mundo íntimo e acreditamos ao próximo que ele faça esse cuidado. Só que o problema é que nós não cuidamos do próximo, mas cobramos cuidados para conosco mesmo. Então, quando ele comenta aqui para a gente, condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz, ele está falando especificamente a gente quando a gente não perdoa. E outra coisa, a gente fica naquele antagonismo, naquela cisânia, né? Fica sempre condenando. Condena um, condena o outro, condena o outro. Enquanto estamos gastando tempo condenando, estamos criando barreiras para poder atuar no serviço de luz, que é de carinho, de afago, ser meigo, ser bondoso, caridoso, no amplo, geral espectro de serviço que ele está comentando aqui. À medida que vamos nos cristalizando, ou seja, ficamos estáticos, prisioneiros de trevas totalmente estáticos, viramos tipo uma rocha, ficamos parados, perdemos a nossa capacidade de agir no bem. Por quê? Porque estamos somente condenando, condenando e condenando. Até um certo momento, isso é natural, porque no passado nós não percebíamos o erro, nem o mal, nem do mal do próximo, nem coisa nenhuma. Não percebíamos nem que certas atitudes eram erradas. Então hoje nós queremos despertar em conhecer e reconhecer o que é certo e o que é errado, para não vir a cair mais. E até mesmo falar para o nosso mundo íntimo, nossa, aquilo ali eu não erro mais não. Aquela outra coisa eu não erro mais não. A gente ainda está nessa fase ainda. Por isso que é tão difícil para a gente dar o passo à frente, que é o perdoar. Porque o perdoar é aquele que está vivendo já a luz divina. Ele não está à procura da lei de justiça. Ele está à procura da lei de amor. Ele quer ganhar experiência em amor e não ficar mais preocupado entre certo e errado. Então esse é o grande problema. E ele comenta outra parte aqui muito interessante. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Nós não sabemos como é a trajetória daquele espírito. Então às vezes a pessoa passou por desencarnações extremamente complicadas, situações totalmente difusas, dispersas, tudo tão complexo que criou uma série de antagonismos e sentimentos contrários ao bem dentro do coração dessa pessoa. Então, como é que a gente vai julgar essa criatura, a decisão que ela toma de agir no mal ou de agir contrariando todas as leis de bondade e de amor? Então fica difícil julgar, a gente não pode julgar, fica difícil compreender o histórico de cada pessoa. E aí ele comenta um pouco mais complexo. Como refletir então? Como que a gente pode refletir apropriando-nos da consciência alheia? Ou seja, você vai lá e pega a consciência do outro. E como que a gente pode sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Esse que é o ponto. Usando um coração que não nos pertence. Essa é a parte mais difícil. Como é que você... Tem pessoas que falam assim, nossa, para mim, viver num local assim de trabalho é tão ruim, é tão penoso, é tão sofrido. Aí diversas pessoas que não têm aquele coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de problemas, a maioria que está à volta não percebe aquele coração adoecido. Aquele coração que está sofrendo, aquele coração que está se arrastando pelo mundo. Como é que a gente vai conseguir observar a consciência e, acima de tudo, sentir a realidade através daquele coração? Então não é só a questão de certo e errado em termos de lógica, de princípio lógico. Tem a ver também com a parte das emoções.
cada um tem um cabedal de emoções dentro de si mesmo. E cada um vai vivenciar a vida nos seus desafios com emoções diferentes. Esse é o grande problema. Então, como é que a gente pode julgar? Né? Como refletir? Como é que você vai refletir? Pô, o que passou no coração daquela pessoa para ficar zangado daquele jeito? O que passou no coração daquela pessoa? O que já estava, aliás, né? O que já estava consolidado no coração daquela pessoa quando a pessoa agiu mal. É chocante, mas a gente não tem nem como imaginar. É só espírito superior, tipo de Cristo para cima, que consegue perceber em detalhes que vai no mundo íntimo de cada um. O restante precisa de psicoscópio, precisa de aparelho. Mas Jesus não, Jesus percebia, sabia o que ia no íntimo de cada um. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor dos teus passos, faz silêncio e espera. A gente tem que ter também essa observância de aguardar e não ficar zangado com ninguém. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. É óbvio, como é que a gente consegue observar 3, 10 metros, sei lá, 50 metros à frente, num lugar com neblina? A gente não consegue ver, priva a nossa visão. Né? As gotículas de água que estão dispersas na neblina não deixa a gente ver depois. É igualmente o nosso coração adoecido e a nossa falta de amor e caridade. Quando a gente está com a ausência de amor e caridade no nosso coração, é como se fosse uma grande neblina. A gente não consegue observar de forma justa o que está acontecendo nem ao nosso derredor e muito menos com o próximo. Esse que é o problema. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Então, somente quando o equilíbrio for restaurado. Então, diversas pessoas, em diversos momentos, perdem o equilíbrio. Não podemos nos enganar, nós também. Todos nós. Tem hora que estamos em paz, estamos bem, tudo alegria, de repente vem alguma coisa e nos afeta, a gente fica zangado, chateado. Como é que isso pode acontecer? Isso não pode acontecer. E depois a gente repensa e quando restaura esse equilíbrio, a gente começa a ter clareza suficiente de perceber que a sombra te não altera o entendimento. Por quê? Aqueles sentimentos e pensamentos deturpados que demos vazão, realmente, ele altera o nosso entendimento sobre tudo que está à nossa volta. Esse que é o grande problema. Aí vem uma culpa horrível. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Essa aqui é beleza. Essa aqui é beleza de estar aqui encarnado. A gente gosta de observar sempre e criticar sempre o outro. Mas raramente a gente tem a grandeza de criticar cada um de nós, a nós mesmos. Poxa, eu fui o máximo. É igual você chegar assim no fim do dia e perguntar: eu fui o máximo de bondade? Eu fui o máximo de amor? Eu fui o máximo de tolerância no dia de hoje? Né? Alguma pessoa passou do meu lado, cabisbaixo, meio entristecido. Eu corri atrás dela e falei: não fique assim, seja alegre. Se não, modifique seu mundo interior. Deus quer que você caminhe aqui na Terra feliz e contente. A gente não faz isso. A gente busca simplesmente a alegria e a felicidade do nosso mundo íntimo. Não buscamos ainda do campo de batalha, que é o mundo íntimo coletivo. Né? Então, ele comenta, através da nociva complacência para contigo mesmo, ou seja, a gente gosta da desculpa, né? Nós temos complacente. Ah, peraí, eu fiquei zangado, mas poxa, fulano também me tirou do sério. E outra coisa, você há de convir que, né, jogar esse monte de tinta na parede não é certo. Alguém tem que brigar com essa pessoa. Então nós somos complacentes. A gente começa a dar um monte de desculpa para as nossas atitudes. E desculpas geniais, de lógicas indiscutíveis, mas que no fundo estavam carregados de sentimentos que não são os sentimentos que o Cristo nos ensina, né? Então não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Esse aqui é o ponto surreal. Nós, em diversos momentos, nós não somos simpáticos. Pega um dia chateado, né? A gente até costuma de falar isso uns com os outros. Quem conhece as pessoas assim em detalhes, né? Geralmente comenta da seguinte maneira: olha, não vai falar isso com fulano agora não? Fulano tá meio zangado, cara. Dá um tempo lá porque ele tá zangado, sabe?
a gente já percebe que a outra pessoa não está bem. Então, o mesmo acontece do ponto de vista nós sendo zangada. Nós não nos percebemos. Ó, não percebemos quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. No momento daquele vulcão explodindo, de descontentamento, de chateação, a gente não percebe que naquele momento nós nos nos desligamos completamente da seara do Cristo e deixamos claro, eu não estou a fim de ser simpático com ninguém. Que é isso que ele está falando. Quantas vezes te mostra menos simpático aos semelhantes? Bem, aí vou dar para avançar aqui o tempo, né? Vou pular aqui para o finalzinho. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, esse o amor cobre a multidão dos pecados, o problema dele não é que você não consiga amar, é que a gente consegue amar quase que num piscar de um vagalume. Tchum, deu uma piscadinha e parou, desliguei. Que hora você vai acender essa luz de novo? Ah, não sei não. Acho que eu vou acender daqui a 10 anos. Daqui a pouco, tchum, outra piscadinha. Então a gente está assim ainda, a gente oscila. Quando ele fala isso, o amor cobre a multidão dos pecados, não cobre nessa baixa frequência. O que ajuda a cobrir a multidão dos pecados é nós sermos, né, amor e bondade, benevolência, sempre, continuamente. A questão, o problema aqui é continuidade, né? Então, quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, olha só, ele botou duas condições. Isso que choca. Ele botou, ó, esquecendo o mal e avivando o bem, ou seja, trazendo para a vida, né? Destacando o bem. Ó, você esquece o mal e no lugar do mal que você recebeu, você dá lugar ao bem. Recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo. O alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então não existe aqui uma solução trivial. Então não tem jeito, temos que esquecer o mal. O mal não nos importa mais. E temos que perceber o mal e fazer o bem em seguida. Por quê? Porque é só assim que a gente está se libertando. Aquele mal que nós estamos recebendo era um hábito nosso também. Nós fazíamos cotidianamente aquele mal. Agora ele retorna para nós, para cada um de nós, para nos motivarmos. Olha, se liberta disso. Tá vendo? Como é ruim? Se liberta, esquece o mal, faz o bem. E isso vai dar o quê? O alvará da libertação. Por que o alvará? Porque nós somos prisioneiros. Nós somos prisioneiros de nós mesmos, habilitando as sublimes renovações. Então, libertar de nós mesmos é a meta mais complexa que a gente tem aqui na Terra. E o perdão, perdoar, conseguir perdoar, é o passo inicial, né? Então, quem quiser comentar mais alguma coisa, fica à vontade. Lembrou de alguma coisa, quiser acrescentar. Alguém quer falar? Ok. Esse horário, né, desse tempo, tá bom? Tá bom. Tá dando eco minha internet. Podemos fazer como você preferir, não tem problema. Eu vou só abrir aqui o arquivo e aí eu preciso só que você me atualize, porque na última eu não estava presente, eu estava em translado, não ia conseguir chegar a tempo. Onde eu tô? Estamos no
Sintonia mediúnica. É página 200. Então, ok. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou botar aqui para projetar, que aí vai ficar mais fácil. Vamos lá, página do Sintonia Mediúnica. Então, item 2.3, correto? Deixa eu pegar aqui, eu vou projetar. Aí só lembrando, quando estiver próximo de 1 hora, hein, Lúcia? Quando estiver próximo de 1 hora, o Google Meet vai te avisar, tá? Ó, faltam 5 minutos para encerrar. Ah, tá. Aí você me avisa, eu mando o link de novo e a gente abre de novo, tudo bem? Ah, tudo bem. Então, vamos lá. Então vamos lá, sintonia mediúnica. Esse é um tema muito legal. A sintonia mediúnica se faz por meio da ligação da mente do espírito comunicante à mente do médium. O espírito André Luiz esclarece que durante a comunicação mediúnica forma-se um circuito mental que, dessa maneira, expressa uma vontade-apelo e uma vontade-resposta, no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Fenômeno esse aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto à dos espíritos encarnados, porquanto exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. Para a realização dessas atividades, o emissor e receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, como sejam ideação, seleção, autocrítica e expressão. Importa considerar que durante o intercâmbio mediúnico, o médium está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de crise, ou seja, de um transe, o transe mediúnico. Dessa forma, a sintonia mediúnica é apenas uma das etapas do transe, obtida por meio da concentração e utilizando duas importantes ferramentas, o pensamento e a vontade. Então, se vocês me permitem, queria fazer um breve comentário e aí podemos abrir para outras pessoas. Esse é um assunto importantíssimo, a parte da sintonia. Quando ele comenta, eu queria destacar aqui, só um minutinho, eu queria destacar aqui um ponto em que ele deixa claro que existe a criação de um circuito. Ele está tentando comparar com o circuito elétrico, que você tem um fio condutor e pelo esse fio condutor existe a expressão de uma vontade-apelo, de uma vontade-resposta, no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante. Aqui que eu queria deixar claro, e a concordância do médium. E é engraçado porque a maioria dos médiums não acreditam 100% nisso, mas o médium ele está ou não favorável a uma comunicação. Fenômeno esse aplicável tanto para a esfera dos espíritos desencarnados quanto dos espíritos encarnados. Ou seja, o princípio está no pensamento. E ele deixa bem claro que isso tem a ver com o quê? Transformação, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. Então, não é tão simples. Por quê? Ele está deixando claro, tem que ter uma associação, ou seja, associar, está ali correlacionado, assimilar
assimilar, ou seja, um captar o pensamento do outro. Transformação, ou seja, transformar aquele processo de comunicação e a transmissão da energia mental. Então ele está deixando claro, cada um possui uma energia mental única. Esse é o grande problema. É como se todos nós fôssemos estações de rádios e sempre executamos frequências diferentes, mensagens diferentes e de formas diferentes. Para que exista comunicação, tem que haver uma certa organização de todo o trabalho mental, de toda a energia mental. Então ele está dizendo, não é só associar, tem que um assimilar o outro, tem que transformar, por vezes não dá para transmitir a sensação que a pessoa quer, né, pelo pensamento, pelaquela energia mental, e transmitir em si a energia mental. Ele está deixando que são casos e são situações diferentes, distintas. Para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo as possibilidades particulares dos recursos do cérebro. Então, o pensamento participa. Guardam contigo possibilidades particulares dos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos alimentares do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito. Então, não é tão trivial, né? Aqui, que trabalhos espontâneos são esses que ele está comentando? Ele está comentando da ideação, da seleção, da autocrítica e da expressão. Esse que é o ponto-chave que nós temos que tentar fazer o possível de absorver para entender como é complexo. Como a gente está falando de algo, como eu posso dizer, muito subjetivo e muito rápido, esse processo é muito rápido, temos que entender em cada um, quando ocorre, qual a ferramenta principal que ele vai chegar lá depois e vai comentar. A ferramenta que vai conseguir trabalhar isso aqui. Então, por exemplo, trabalhos espontâneos do espírito, como sejam, o que ele está falando de ideação? Ideação é construção, concepção. Por exemplo, por isso que tem uma dificuldade muito grande de alguém se comunicar que é de outro país. A cultura daquele outro país é diferente, o idioma é diferente, a forma de criar o pensamento é diferente. Nós criamos colocando substantivo e depois adjetivo. Carro bonito, casa feia, fulano é mal. E tem outras línguas que você coloca mal pessoa, bonito carro, você fala o contrário. Na língua portuguesa funciona dos dois jeitos. Em outros países não. Se você falar o contrário, a pessoa não entende a frase. Então, a própria construção do pensamento vem truncada. Se for, por exemplo, um russo que tem 11 declinações do idioma, a construção do pensamento dele, a concepção e a construção do pensamento é diferente. Então aqui está falando até de outros aspectos, desses trabalhos espontâneos do espírito, sobre certos assuntos, inclusive. A seleção do assunto que ele quer abordar, a construção do assunto que ele está construindo com o pensamento dele. Esse conceito de autocrítica, que é tão complicado também para o médium, e a expressão final que vai ser desempenhada. Ele comenta, importa considerar que durante o intercâmbio mediúnico, o médium está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado, de crise. Dessa forma, a sintonia mediúnica é apenas uma das etapas do transe. Por que está destacando que é uma das etapas? Porque o médium, se ele utiliza o pensamento dele, a vontade dele, antes da reunião, ele tem uma consciência durante muito tempo sobre o que ele deve pensar e a vontade que ele deve ter, que é de servir o Cristo e servir em benefício a todos, ele cria uma paz interior seletiva. Ele se permite colocar em condições mais elevadas de vibrações. Porque senão o médium pode ficar preso aqui. Inclusive. Né? Porque já que é um intercâmbio de mão dupla, não podemos ter autocrítica e criticar também o que vai ser comunicado espontaneamente. Né? Esse que é o fator complicador. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para comentar? Esse aspecto é muito importante da sintonia. Essa autocrítica que você está falando é quando, às vezes, o espírito ele vai se comunicar e ele vem revoltado, falando palavrão, ou é o médium que diz, isso não é meu, não vou falar?
Não, por exemplo, o que acontece aqui? Aqui ele está falando atendendo a trabalhos espontâneos. Por isso eu estou falando que isso aqui é bem complicado. Ele resumiu demais num parágrafo algo que deveria ter escrito aqui nas 3 páginas. Atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, o que está querendo dizer? Por vezes, por exemplo, vamos supor que você quer descrever um prédio. Aqui ele está falando sobre o processo do pensamento mesmo. Vamos supor que você quer descrever o prédio. E descrever uma sala. E descrever as paredes de uma sala. Aí vamos supor que você ama Sankara. Ó, eu tô ficando velho, hein? Isso nem existe mais. Mas Sankara é aquele negócio branco que as pessoas colocavam de gesso. Não sei se alguém lembra. É verdade. Lembra? Aí vamos supor, você ama Sankara. Você acha incrível Sankara. E a outra pessoa com quem você... Eu tô falando de 2 pessoas encarnadas. Aí você está conversando com outra pessoa que odeia Sankara. Aí a pessoa fala, você fica, sei lá, 2 minutos elogiando a Sankara, como aquilo dá vida pro ambiente. Aí quando você acaba de falar aquilo tudo, sabe que o outro fala? Nossa, eu odeio Sankara. É horrível. Não sei como as pessoas podem conseguir... Já conviveu com pessoas assim? A pessoa pega e fala na tua cara as coisas de uma maneira meio agressiva. Mas a pessoa não está sendo agressiva com a gente, não. Mas a pessoa não percebe que o pensamento dela é totalmente de autocrítica. Autocrítica o tempo inteiro. Então não é autocrítica só em relação ao pensamento. Por que ela não consegue para pensar assim, peraí, por que autocrítica agora? Por que eu odeio tanto a Sankara? Ela não consegue fazer essa autocrítica. Por que eu odeio tanto a Sankara? Por que eu tô nessa condição aprisionada a esse sentimento de odiar uma Sankara? Que estranho. A pessoa não consegue fazer essa autocrítica, mas ela tem que demonstrar que ela não concorda com você e jogar uma avalanche de sentimentos malucos, totalmente alucinados, que nem mesmo ela mesma consegue explicar. Então, nós não podemos nos enganar. Existem zilhões de assuntos que nós não estamos preparados sequer para conversar. Vamos supor que alguém vai ficar assim com um botãozinho. Todas as vezes que você tiver um sentimento negativo, ou um sentimento sem bondade, ou um sentimento sem carinho, alguém vai apertar um botão de uma campainha. Aí começa a conversar sobre qualquer assunto. Ou seja, está tendo intercâmbio mental. Né? Você fala uma frase, a outra pessoa fala uma frase. Aí você fala outra frase, a outra pessoa fala uma frase. A campainha vai ficar apitando toda hora. Porque a gente está acostumado a falar as coisas, a expressar sentimentos jogados no ar sem autocrítica. Sem parar pra pensar, por que eu não gosto disso? Por que a pessoa falou que... Poxa, essa pessoa gosta tanto disso. Por que eu que não gosto tanto disso? Por que será que acontece que ela consegue gostar disso e eu não? Nós não temos essa autocrítica. Entendeu? Na criação do pensamento. Interessante, entendi. Na criação do nosso próprio pensamento. Porque isso é um processo espontâneo. Vamos supor, a gente criou um pensamento qualquer. Nós temos condições de parar e observar e analisar ele. Pô, por que eu pensei isso? Nossa, eu estava com o fulano tomando um café, aí de repente ele pegou o café e sugou o líquido assim. E eu pensei, nossa, que horrível. Você fica com o sentimento contrário na hora. Tem gente que acha isso insuportável. Mas a pessoa consegue analisar a origem disso? Por que pra mim aquilo ali é insuportável? Por que aquele ato é insuportável? É nesse processo de autocrítica. Por quê? Qual o problema disso tudo? Senão a gente fica sendo o seguinte, os pensamentos passam a ser lanças mentais. Um fica jogando lança para um lado, lança para o outro. Tem vezes que, por vezes, a maioria das conversas que nós temos com os outros não é no âmbito da fraternidade. Não é. Nossas conversas são o tempo todo. Um critica e fala mal de alguma coisa. E ele está esperando que você concorde com a crítica dele e critique mais ainda. Mas se você faz uma experiência, tenta irritar alguém, fala assim, eu vou conversar agora com fulano, mas eu vou irritar fulano. Você não pensa no que fulano está falando. Não dá vazão para o pensamento dele. Toda vez que ele falar alguma coisa e for uma crítica negativa, você fala, puxa vida, mas fulano é tão bom. Fulano é tão bondoso. Principalmente já fala mal de alguém.
de algum político, de algum prefeito, de algum lugar. Poxa, mas fulano deve ser um pai amoroso, os filhos dele devem amar muito ele. Será que a mãe dele ama ele? Eu acho que a mãe dele ama muito ele. Em 2 minutos depois a pessoa fala assim, qual é a sua? Você não vai criticar comigo não? Que você está falando isso por quê? Ou seja, nós queremos ser copartícipes de alguma coisa. Nós queremos levantar a tribuna e falar o seguinte, ó, todo mundo virando para a esquerda. Alguém fala assim, pô, mas eu não quero virar para a esquerda. Por que você não quer virar para a esquerda? Isso é um absurdo. As pessoas, nós estamos num momento psicológico em que nós criamos uma identidade de pensamento e queremos forçar que o outro pense igualzinho a nós. Então, por exemplo, alguém vem se comunicar revoltado, com ódio de alguém porque fez muito mal a alguém. O que ele espera de quem está percebendo o pensamento dele? Ué, ele espera que você odeie tanto quanto ele. Ué, você está percebendo que a pessoa me fez esse mal, me fez isso, e você não vai odiar junto comigo? E aí a gente embarca nesse mesmo pensamento. Entendeu o problema da mediunidade? É igual da conversa. Alguém senta com você num café e começa a falar assim, poxa vida, aquele prefeito é isso, aquilo outro. Você não acha, fulano? Você não acha que ele é ruim mesmo? Tem pessoas que nem deixam você ter opção de achar outra coisa. Você não acha que ele é ruim mesmo? Ou seja, ele já está desenhando que ele só quer que você concorde com o ruim mesmo. Entendeu? Ele não quer saber a sua opinião. Ele não quer nem que alguém defenda o contrário. E se você levantar um exemplo de alguma coisa maravilhosa que a pessoa fez, piorou. Você se tornou um antagonista. Você se tornou uma pessoa contrária. Mas isso ocorre na mediunidade continuamente. Então, quando ele fala, ó, para a realização dessas atividades, ou seja, da transmissão do pensamento, vamos transmitir o pensamento de uma pessoa para outra. Nós fazemos isso durante a conversação. E queremos guiar a conversa. A pessoa tem que estar concordando com a gente. Se a pessoa não concorda, a gente não gosta. Olha lá, a pessoa não está concordando comigo. E se bobear, ela nem gosta mais de mim. E depois você começa a criar um monte de ideias doidas para não gostar mais dela. Porque ela não está concordando com você. Então, olha só como é coisa complexa. Totalizando os serviços de associação, transformação e transmissão da energia mental. Para a realização dessas atividades, que atividade? Da transmissão da energia mental, que vem uma caixinha de pacote de energias, que é um raciocínio, uma informação com sentimentos, vem tudo envelopado junto, é uma sensação do tipo avalanche. Você não vê, por exemplo, a pessoa está chateada. Não, você sente chateação. Você se sente incomodado, você sente raiva, você sente angústia, você sente o sentimento do outro, porque veio um único pacote. Então ele continua. Para a realização dessa atividade, da transmissão da energia do pensamento, da energia mental, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares dos recursos do cérebro. Ou seja, sem o recurso do cérebro, sem essas glândulas, né, pineal, enfim, nós vamos observar isso depois mais na frente nos estudos, não há esse intercâmbio. É difícil você descarregar no seu corpo físico essas vibrações, essas emoções. E quem é médium psicofônico sabe, você sente no seu corpo. A pessoa está com enjoo, você está sentindo enjoo. Por quê? Porque é energia mental direcionada a glândulas do cérebro que captam e absorvem e você sente como fosse você. Não tem diferença nenhuma. Então ele prossegue. Guardam consigo... Então o cérebro captou, a glândula captou, foi totalmente assimilado, em cuja intimidade se processam circuitos alimentares do campo nervoso. Então todo o seu sistema nervoso central sofre com esse abalo sísmico energético, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito. Aí agora é o problema. Atendendo a trabalhos espontâneos do espírito. Esse espontâneos do espírito é de ambos, o comunicante e o espírito encarnado. Nós temos trabalhos espontâneos. Quais? A ideação. Você cria ideais, você cria conceitos, projetos, certo? Ó, construção, concepção. Ideação tem a ideia de criação. Então, nós criamos o tempo inteiro o nosso processo mental. Nós selecionamos o que queremos pensar. Nós realizamos autocrítica ou não.
e executamos a expressão final do que nós pensamos. Quantas vezes você está assim com a ideia, poxa, eu preciso falar com fulano uma coisa delicada. Aí você fica mó tempão pensando, como é que eu vou falar isso com fulana? Acho que eu vou falar isso, ela pode responder aquilo. Aí eu vou falar aquilo, ela pode falar aquilo outro. E se acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Você está criando o quê? Modelos de comportamento. Você está criando, é uma ideação. É uma ideação. Quando você decide mais ou menos o que pensar e o que falar, é uma seleção. Quando você faz uma autocrítica, você quer avaliar se aquela fala ou aquele conceito vai ser bom ou não. E no final você se expressa. Ele está falando justamente da construção do pensamento. Então importa considerar que durante o intercâmbio mediúnico o médium está em transe. Mas nós fazemos isso o tempo todo com o nosso pensamento. Durante a semana toda. Nós somos médiums 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é só na mesa mediúnica. Então, qual é a grande ferramenta de sintonia do médium? O pensamento e a vontade. Então, se você está com o pensamento voltado para o Cristo, você quer que esse irmão seja ajudado, você quer que todo ódio seja transformado em amor, que aquele que mais errou, mais se comprometeu com as leis, você não condena. Você quer que Deus dê mais recursos para ele, que ele seja abraçado por todos e recebido por todos. Esse é o grande fascínio do pensamento ligado à mediunidade, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Essa parte é muito importante, hein, da sintonia. Alô? Eu não sei. Pode falar, André. Fala, André. Aconteceu uma... Não sei se você está ligado a isso, mas o assunto fez eu lembrar de uma vez que eu fiquei quase um mês, quando eu passava num lugar, na rua, quando eu ia no mercado, eu via direitinho um garoto, ele me dava um tiro na minha cabeça. Sim. Aí, dava assim para ele, eu não ficava com raiva, não. Eu pensava assim, poxa, tão novinho. E eu tinha certeza que ele tinha 10 anos, mas eu não conhecia criança. Então, toda vez, isso ficou acontecendo acho, um mês. E eu não entendia. Eu já comecei a pensar assim, eu acho que vai acontecer comigo. Aí, foi na reunião um dia chegou na reunião de mediúnica, aí esse irmão se comunicou e apontou para ele, foi você que entrou na minha vida. Sabe, aquela confusão assim, aí André? Aí passou. Aí eu achei assim, como que pode, né? Ficou o tempo todo aquele, parece uma aproximação, né? Exatamente. Quase um mês. Sim. Para se comunicar naquele dia. Então, pessoas já estavam frequentando, ou se tinha só ido naquele dia. Eu acho que estava esperando aquele momento. Era eu que ia fazer a comunicação e ele está ali. Porque por vezes, olha só, vou te dar. Várias vezes. Vou fazer eu já estava pensando que era comigo. Então, vou fazer um comentário. Por vezes, como ele comentou aqui em cima, né? Olha só, aqui ele falou o seguinte, que no processo de comunicação, né? Exprima a conjugação, né? Ambos vão promover a associação dessa energia mental, mas o serviço, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão. Então, esse associar, por vezes a pessoa pensa o seguinte, eu só quero conversar quem não tem medo ou vergonha de mim. Então, talvez a primeira vez você teve medo. Aí a segunda vez você teve medo. Lá pela quinta, sexta, oitava vez você não teve mais medo. Então ele se sentiu mais assim, capacitado ou se sentiu mais associado. Poxa, essa pessoa não está com medo de mim. Eu amedrontei ela não ficou com medo de mim, entendeu? Oi? Não entendi o que você falou, André. Pode repetir? O que eu achei mais interessante foi o que eu achei mais interessante foi que na hora do tiro,
eu não tinha raiva. Eu só pensava, poxa vida, ele é tão novinho, só tem 10 anos, o garoto, entendeu? Era o meu pensamento. Exato, porque você olha com o olhar de E eu nem mãe. conhecia ele, né? Como é que eu ia saber que ele tinha 10 anos? Mas você olha com o olhar de mãe. Entendeu? O seu olhar foi de mãe. Puxa vida, tão novinho esse menino. Olha e fala até como menino, esse menino, entendeu? Aí ocorre uma associação. Ocorreu o início de uma associação. Essas etapas aqui são complicadas, tá? Associação, assimilação, transformação e transmissão. Então, pode existir um deles ou todos, mas no mínimo tem que ter associação e assimilação. Mas com certeza acaba se transformando. Por exemplo, de repente ele não quer falar nada, ele só quer dar tiro. Ó, tem pessoas que não querem falar, só quer cortar as pessoas no meio com espada. Tem pessoas que não querem falar nada, só querem pegar uma bomba e explodir todo mundo. Ué, mas se você quiser só fazer isso, você não vai conseguir se comunicar. Correto? Então ele vai ter que transformar o que ele quer fazer para poder ele conseguir falar. Porque no começo pode ser que ele nem queira falar nada. Esse é o problema. Porque a gente tem espíritos que estão 10, 12, 30, 60 anos sem falar com alguém. Ele já não tem nem essa vontade mais de falar com alguém. Isso pode acontecer também. Então, esse associação, assimilação, transformação para transmitir energia mental é algo complicado, porque se a comunicação vai ser psicofônica, a pessoa não vai conseguir transmitir a voz, se ela quer transmitir um ato, né? Não faz sentido isso. Mas vamos lá. Maria, quer falar alguma coisa com a gente? Maria, pergunta aí, Maria. Vamos lá. Eu estava aqui pensando em cima do que você disse, e assim, pelos estudos, por tudo, a gente já sabe, né? E assim, a gente vai se esforçando todo dia, de se esforçar todo minuto. Então, se esforça em olhar todo mundo, sempre no padrão do evangelho. E agora eu estou usando um recurso que para mim está me ajudando muito. Se fosse meu filho, eu olho como se fosse meu filho. Eu sei que é algo egoísta, pequeno, mas me ajuda muito. Na mesma hora muda tudo. Com certeza. Com certeza ajuda muito também a outra pessoa. Mas na reunião, ali é diferente. E às vezes, digamos assim, ali eu não penso ali. Aí você falou, não podemos ter sentimento assim. Vem tudo que tem sentimento, vem tudo. Sou eu, mas é como se não fosse eu, mas sou eu. É muito complicado, aí já complica tudo. Não, mas tem toda a razão, mas ele deixou claro. Por isso que no final ele falou aqui, importa considerar que durante o intercâmbio mediúnico, o médium está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de crise, ou seja, transe. Crise no seguinte sentido: ou ele pensou bastante e teve bastante vontade de ajudar e alimentou esses pensamentos durante a semana toda, durante o dia todo, para quando chegar na hora da reunião, ele sabe que ele vai estar um pouquinho deslocado. Não vai conseguir exercer aquele pensamento contínuo como ele gostaria de participar, entendeu? É disso que ele está falando aqui. Né? Quando ele bota aqui, importa considerar que ocorre esse transe, é nesse sentido. Você não vai estar com aquela consciência de, peraí, 2 mais 2, 4. Ficou chateado, ficou zangado, deixa eu pensar numa coisa positiva. Opa, ele ficou zangado de novo, vou pensar numa condição 2x, se ficou zangado 2x, vou pensar 5x de bondade. Não vai acontecer assim. Um dia vai ser assim, nós vamos evoluir a nossa capacidade mental. Mas talvez nem durante as conversas. Deixa fluir nosso pensamento naturalmente em qualquer tipo de conversa. Grava o som e depois se escuta. Você se admira. Eu falei isso? Nossa, eu falei aquilo? Não, eu não falei com essa intenção. Não quis dizer dessa maneira. Nós não percebemos como o nosso pensamento flui de forma truncada e de forma desorganizada no sentido dos preceitos do Cristo, eu estou querendo dizer. Então, quando ele está falando sobre isso, sobre o pensamento e a vontade, não é o pensamento e a vontade só na hora da reunião. Né? Geralmente a reunião mediúnica ela se processa várias vezes. Né? Não é uma vez só que ela ocorre. Ela ocorre várias vezes durante o sono, durante diversas situações, em diversos momentos, para no final ele ser correspondente ao que precisa ser, né? Finalmente.
Então, é um exercício semanal. Sim. Mas assim, naquele momento, às vezes, a coisa assim, toda aquela, assim, digamos, aquela coisa da raiva, coisas que vêm, que eu expresso, tudo aquilo está dentro de mim, não é? Porque tem que estar na gente para poder se expressar, não é isso? Porque agora não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque é igual você deixar um filho pequenininho. Imagina que você acabou de ter um filhinho, o filhinho é muito zangado. Ele faz arte, ele esperneia, ele faz pirraça. Ué, a pirraça está em você? A pirraça não está em você. Mas você tolera. Você é tolerante. Você deixa a criança se debater bastante no chão, fazer bastante pirraça. Aí depois você trata com todo amor e carinho. Não faz assim, meu filho. Não faz assim, minha filha. Não seja pirracenta. Isso não é positivo para você, não é bom para você. Mas a comunicação é exatamente assim, é nesse sentido. A pessoa está num nível de revolta grande, com suas totais justificativas, mas é uma pirraça contra Deus. Porque se ele ouvir a palavra correta de, olha, Deus pulou na frente e evitou que você sofresse, meu irmão. Alguém pulou na frente e falou, esse aqui não, esse aqui é um ser supremo perfeito. Não tem nenhuma dívida com a lei de Deus. Ele não precisa sofrer nada nesse mundo. Ele está preparado para fazer. Ele está preparado para fazer essa autocrítica. Ele não está nesse momento. Ele não consegue fazer autocrítica, como nós também não conseguimos fazer autocrítica sobre diversos assuntos. Então, aquele assunto que é o que mais está corroendo ele por dentro, ele não consegue parar para pensar com calma. Esse é o ponto complicado do processo de comunicação. Mas, Tozelli, a ideia não é realmente essa, é que ele se comunique, que a gente dê voz e dê a ideia do sentimento que ele tem naquele momento, porque o esclarecedor precisa ter elementos para ele saber como é que ele vai fazer essa abordagem. Então, a gente, se a gente tem condição, se quem está querendo se comunicar dá a gente essa ideia, e a gente consegue captar, é óbvio que a gente não vai quebrar a mesa, não vai dar na cara do quem está do lado, se for o caso, mas eu acho que a gente tem que também, independente de ser uma coisa... Eu, pelo menos, fico assim, imaginando que nem sempre, como a Margarete falou, eu não penso como a Margarete, não acho que seja meu, não. Mas eu acho que, assim, a gente vai dar voz e vai falar do sentimento de quem está na nossa mente para que o esclarecedor tenha argumentos para esclarecer. Então, mas olha só, então, mas eu acho que a Maria não quis dizer nesse sentido, não. O que a Maria quis dizer, acho que foi no seguinte sentido, Fátima, vê se você concorda comigo. Vai alguém se comunicar com ódio terrível de alguém. Você pode deixar fluir o pensamento normalmente. Você vai deixar, você não tem escolha. Não é você que está controlando a comunicação. A comunicação está sendo controlada fora do seu domínio. Só que diversas outras comunicações ocorrem durante a semana toda, tá? Com o nosso domínio. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando do momento específico. Se fosse algo restrito. Não. Quando eu estou falando de intercâmbio de pensamento 24 horas por dia, de uma forma geral, em todos os momentos. Ali, localmente, tem coisas que ele quer falar e que não é permitido. Por exemplo. Sim, não. Entendeu? E não é o médium que está filtrando. Não é o médium que está filtrando. Eu estou querendo dizer o seguinte... Não, eu tô dizendo o seguinte, é o médium não ser nem arquibancada para falar, é isso mesmo, odeia. Porque, engraçado, você percebe que alguém te conta uma coisa para você, ou para qualquer um de nós, pô, fulano fez isso, o que você acha disso? Isso é um absurdo? Como é que teve coragem de fazer isso? Ou então ver as pessoas assistindo um filme, uma novela, dá na cara dele! Pega um pedaço de pau. Se fosse eu que eu ia fazer isso, eu ia tacar fogo nele, eu ia fazer aquilo. Aí você fica pensando assim, nossa, quem é essa pessoa do meu lado? É isso que eu tô falando. É você não se inflamar junto. Né? O médium tem que ter autocrítica de não entrar no coro, de falar, odeia, é isso mesmo. Porque sabe que o sentimento mais preciso, correto de sentir é piedade, perdão,
esquecer as mágoas do passado, que tudo que acontece conosco tem um motivo justo, entendeu? Então, quando o médium ele consegue ter essa capacidade de autocrítica, é autocrítica com relação às suas próprias emoções. Por exemplo, se alguém fosse se comunicar e você percebe que é um estuprador de crianças, e você, a semana inteira, quando teve notícias de estupradores de crianças, você falava, peraí, eu quero que toda criancinha que for estuprada por um adulto, que ele seja assassinado. Essa pessoa não pode viver na Terra. Você animou esse sentimento a semana toda. Aí quem vai se comunicar? Essa pessoa que ainda tem essas mazelas quase praticamente do mundo inferior. E aí, como é que fica? A gente tem que analisar essa informação aqui de outro ponto de vista. Quais foram as comunicações que a gente não conseguiu, o pensamento não fluiu? Porque está observando, você está sempre tentando analisar a zangação que fluiu, o pensamento que fluiu. E aquela comunicação que você sentiu que a pessoa queria falar, que ia acontecer a comunicação não ocorreu. Existe um grau de satisfação de você acreditar o problema para o desencarnado. Mas também existe um problema que pode estar associado com o encarnado. Entendeu? Às vezes o encarnado que está dando passividade não quer que a comunicação ocorra. Entendi. Sim, Andréia? Tem que ver a hora. Lúcia? Não foi eu que abri a reunião, foi a Lúcia? É Andréia, tem que ver a hora. Mas mas não está me avisando, não. É porque vai avisar no da Lúcia quando for 5 minutos. Vê se no cantinho. Não avisou, não. Já são 19h02 no meu, não avisou, não. Continuamos. Então tá legal. Mas se cair, você já sabe. Eu vou reenviar um novo convite, ok? Tá bom. Então, esse aqui é um problema. Vamos falar daqueles casos que a gente não consegue quantificar. Né? Porque é muito legal a gente falar dos casos que deram certo, ou seja, a comunicação fluiu. Agora vamos falar daqueles dias que quantas vezes... Vamos fazer uma estatística, né? Quantas vezes fomos para a reunião e não se comunicou ninguém? A gente já fez essa conta? Sei lá, de cada 5 vezes que eu fui, uma não aconteceu nada? Tá, 20%. Estamos falando de 20%. Tem vezes que vai para 50%. Não, mas já aconteceu sim. Então, se já aconteceu, a gente consegue analisar se não foi um problema do nosso fluxo de pensamento, no sentido de a natureza do nosso pensamento e a natureza da nossa própria vontade. Né? Porque, por exemplo, às vezes você tem que, poxa, a vida é tão exaustiva, às vezes, da comunicação para o irmão numa condição muito grave, você não está com aquela vontade 100% de servir ao Cristo de meio condutor daquele pensamento, que é totalmente natural. Como às vezes a gente não tem vontade de perdoar, como às vezes a gente não tem vontade de esquecer a ofensa, a gente também não tem vontade de fazer o bem, é totalmente natural. Então essa ausência de vontade também ocorre na reunião mediúnica. Não podemos nos enganar. E aonde ele ocorre? Na formação do pensamento, na construção do pensamento, na ideação, na seleção do pensamento, na autocrítica e na expressão final, que é a fala. Então, às vezes, você detecta uma construção de um pensamento e sabe qual seleção que você faz na hora da reunião? Isso eu não quero. Mas essa seleção... Sim, pois não. Pode falar. Pode falar, Maria. Esse eu não quero, é consciente ou não consciente, tanto faz, é isso? É porque o processo é mão dupla. Você pode, por exemplo, eu convido vocês um dia então a fazer essa experiência. Vai para a mesa mediúnica um dia e fala o seguinte: não quero que ninguém se comunique. Eu vou com esse pensamento e com essa vontade governada desde o momento que eu saí de casa. Você vai chegar lá e não vai se comunicar ninguém. Mas isso aí, então, nossa, já aconteceu comigo um dia assim, que vergonha. Não tem pra você ter vergonha, é natural, porque tem vezes que você não tá bem. O seu campo emocional já tá tomado de outros problemas e você não consegue dar espaço para mais problema. É natural, gente. Totalmente natural. Não há nada assim extraordinário não, ok? É natural. É igual, por exemplo, puxa, eu queria tanto conversar com você sobre os problemas que eu tô passando. Aí a pessoa fala, eu também quero falar dos problemas. Aí um começa a contar o problema pro outro. Aí a pessoa assim, vamos parar por aqui que eu não aguento mais ouvir de problema. Porque os seus problemas, de repente, estavam pequenos diante dos outros.
Ué, se a gente não tem essa capacidade de suportar mais problemas além dos nossos, não podemos achar que na hora da comunicação mediúnica nós vamos ter essa capacidade, nós vamos ter essa vontade. Ó, essa vontade. É normal, totalmente natural. E é o engraçado, a espiritualidade já sabe disso antes de você ter a consciência que se você não vai ter essa vontade. Antes de você pensar, peraí, eu não estou em condições, eu não vou ter essa vontade. Não tem problema. A espírito superior, dias antes, já ligou aquele espírito com outro médium. E vai se comunicar. Porque por você não vai poder, porque você não está bem, a pessoa não está se sentindo bem, entendeu? Acontece, gente. Nós não temos semanas... Se você lê aqueles livros de preparação para reunião mediúnica, para reunião de desobsessão, pô, é tudo lindo. Tudo lindo, maravilhoso. Mas a vida das pessoas não são assim, lineares. Né? A pessoa às vezes tem chateação, tem aborrecimento, tem dores, tem sofrimentos, tem angústias. Aí não, você tem que se sentir igual Cristo. Mas você não alcançou essa condição ainda. Como é que vai ser? Não, você é apóstolo. Não, você não é apóstolo. Você está para baixo de discípulo. Nós somos aprendizes. Discípulo é aquele que já segue. Essa diferença entre discípulo e apóstolo é aquele que propaga. É uma diferença muito grande. Propaga pelo exemplo. Ele exemplifica e educa. Esse é apóstolo. Discípulo é aquele que está seguindo, aprendendo, errando, aprendendo, errando, aprendendo. A gente está abaixo de discípulo. A gente não pode esquecer disso. Então, é normal. Tanto é normal que a espiritualidade nos compreende perfeitamente. Nos ama. Ele prefere que a gente aceite e consiga executar de cada 100 comunicações, que você consiga executar 60 do que não executar nenhuma. Entendeu? É nesse aspecto que a gente tem que olhar com mais cautela esses detalhes. Então, é normal. Vão ter dias que a comunicação não vai ocorrer. E você nunca vai saber se é por motivo seu ou se é motivo do espírito comunicante. Mas é estranho, porque podiam ter te ligado com outro espírito. Não falta espírito desencarnado para se comunicar. Né? Tem reunião que quem percebe sabe. Tem centenas, às vezes milhares de espíritos que estão ali participando, ouvindo. Participando do que está acontecendo, do que está ouvindo, do que está sendo falado, percebendo os sentimentos que estão fluindo. Eles se beneficiam desse fluxo de sentimentos positivos que ocorre na reunião. Então, assim, é normal, totalmente normal. Vão ter momentos que não haverá sintonia. É isso que a gente está falando. Ó. Vão ter momentos em que não haverá sintonia. E não tem mesmo condições de ter. Entendeu? Não tem mesmo condições de ter, entendeu? É muito difícil. Imagina o seguinte. Imagina que você estava numa situação na rua e você tomou 3 tiros. A pessoa foi te assaltar, ficou chateada com você, não gostou, te deu 3 tiros. Aí você ficou 3 meses internado e tal, se recuperou. Lá pelo 6º mês, tu foi para a reunião mediúnica. Esse que te deu 3 tiros vai se comunicar. Ele acabou de desencarnar. Ele vai se comunicar lá através de você. Você tem com certeza que você tem condições de dar comunicação para uma pessoa que acabou de te dar 3 tiros. Tentou te assassinar. Você tem condições de dar comunicação. Você tem equilíbrio. Você tem sintonia com ele. Você consegue associar o seu pensamento com ele. Aqui já não tem mais associação. A associação fica difícil. Muito difícil. Já percebeu que às vezes tem algum comunicante, algum espírito para se comunicar que são nossas vítimas? A pessoa é uma vítima direta. Inclusive tem de um médium psicofônico da mesa. Mas nunca ocorre através do médium. Por que será? Porque não há uma associação. A associação mental não acontece. É o contrário. Existe uma dissociação. Uma dissociação. Um pensamento, uma criação mental de antagonismo. E se a pessoa puder... Sim. A comunicação da gente, mas é algo com raiva da gente. É o que então? Não, repete, por favor. Eu não entendi. Picotou. Picotou no começo. Tá. Quando tem uma comunicação que é através da gente e flui assim, naturalmente, ela flui, mas é com raiva da gente, com ódio da gente, por alguma coisa, né? Sempre no passado, geralmente, né? Enfim, mas é como então isso?
Esse é o efeito do amor. Você vê, Jesus vê a terra, é o efeito do amor. A primeira reação do amor é o que Jesus experienciou. Jesus nos amou. O que aconteceu com os discípulos? Um traiu. Vamos lá, vamos ser sinceros. 12 discípulos. Um traiu, um negou e o resto fugiu. Só ficou João com Maria se fingindo de parente. Quem foi defender o Cristo? Ninguém. Minto. Um único espírito encarnado foi defender o Cristo naquele período. Alguém lembra? Está no Romance Espírita. Lívia Lentulus. Lívia Lentulus. Aquela mulher é guerreira. Lívia Lentulus foi lá conversar com o chefe de Estado para libertar o Cristo. Mesmo que ela pudesse ficar difamada, mal falada, inclusive que ela pudesse ser sacrificada junto com ele, não tem problema, eu tenho que defender o Cristo. Foi a única. Então, sempre que vamos ter ações de amor por terceiros, estamos nos colocando em zonas de combate. A gente não pode se enganar em relação a isso. Olha, eu vou falar uma palavra bondosa para fulano, eu vou fazer o bem a Beltrano, eu vou falar... Prepare-se. Esteja com o seu mundo íntimo preparado. Você está angariando inimigos. É normal. Por exemplo, você tem um filho muito amado. Aí tem alguém perseguindo o filho. Aí, de repente, a pessoa criou todo um... Você não sabe o trabalho que deu, né? Às vezes, para a pessoa criar todo um estratagema de perturbação. E aí, às vezes, com um afago, uma palavra carinhosa, tudo desmontou. Você desmontou, às vezes, o trabalho de ação no mal... de semanas, às vezes meses, de preparação para o mal. Pô, você arrumou um inimigo junto, cara. O que ele pensa? Poxa, essa pessoa me combate... No ponto de vista do obsessor, né? No ponto de vista do perseguidor, obsessor, caraca, ela me desarmou apenas com 2, 3 conversas, um carinho, um afago. Caramba, o que ela está usando? É um inimigo de porte, temos que combatê-la primeiro. Se eu combatê-la primeiro, o outro fica exposto. É assim que funciona. Não é assim, como você vai numa ação militar, você quer invadir uma cidade. Você invade a cidade primeiro ou você bombardeia as regiões de defesa da cidade? Você bombardeia as regiões de defesa da cidade, para depois acessar a cidade. São lógicas de batalha convencionais, a gente sabe disso. No campo da ação do bem, e aqueles que estão acreditando que agir no mal é uma força de combate, é assim que eles pensam. Eles articulam uma série de estratagemas, mobilizam às vezes 50, 80 espíritos para provocar o mal em certas regiões, com certas pessoas. Não podemos nos enganar. Eles sabem se unir para agir no mal. É ironia da gente acreditar que a pessoa quer fazer o mal, ela fica tentando fazer o mal sozinha. Ela não fica tentando fazer o mal sozinha. Ela procura pessoas que têm o mesmo tipo de ódio, o mesmo tipo de rancor. Pô, vamos unir forças. É assim que funciona. Não tem mistério, né? É o mesmo com relação na vida material. Pessoas querem derrubar alguém de uma certa empresa. As pessoas vão se mancomunar, vão se unir. Poxa, vamos fazer um estratagema aí para derrubar a pessoa. E fazem de tudo, junta, faz um monte de impropérios para juntar forças para poder derrubar alguém. Então, você acaba arrumando inimigos, é normal, totalmente natural. Então, Jesus advertiu sobre isso, né? No final das bem-aventuranças ele admite, ele fala, não se admire se você for injuriado e perseguido por causa da verdade. Porque você agir segundo a verdade, qual é a verdade? Não existe o mal, só existe o bem. O mal não é criação divina. Então, se você quer seguir para Deus, você quer só fazer o bem. Quem está querendo fazer o mal, criar estratagema para o mal, está agindo por conta própria, por si mesmo, que é a origem do pecado. A lógica do pecado é essa, é tudo que é ausente de Deus. Então, mas eu queria, como é que eu faço uma definição de pecado? Tudo que é ausente de Deus acaba sendo pecado. Então, isso nos algema, nos aprisiona. Então, a gente não pode tampar o sol com a peneira, nesse sentido. Então, é normal, pode ficar zangado. O objetivo é esse, que as pessoas fiquem zangadas com a gente, pelo motivo certo. Pelos motivos errados, nós já temos históricos de milhões, de milhares de anos. Agora, queremos que as pessoas fiquem zangadas conosco pelo motivo certo.
para dar a mão à pessoa, para tirar a pessoa daquela condição, para a gente se sacrificar e se imolar no dia a dia em benefício do próximo. Foi isso que Jesus fez. E não podemos nos enganar. É o maior sacrifício que a gente pode dar por alguém. É dar a vida por aquela pessoa. Então, o processo de maternidade, ninguém vem ao mundo por chocadeira. Você não vê alguém vindo ao mundo por... Poxa, a pessoa está nascendo de um ovo e a gente botou numa caixa com luz que está aquecida, a pessoa vai chocar e vai nascer. Ninguém nasce assim. Todo mundo nasce de outros dois espíritos. Devemos a vida dos espíritos. Mas eu não quero nunca dever nada a ninguém. Então você está no planeta errado. Nesse aqui, todo mundo nasce, cresce, devendo muito a muita gente. Com quem você aprendeu a ler e escrever? Você deve a essas pessoas. Ah, mas elas receberam salário por isso. Ué, elas podiam ter feito o mínimo. Podiam ter ensinado você o mínimo do mínimo. E você que fosse se lascar. Mas as pessoas se doaram um pouquinho a mais do que o mínimo. E por isso progredimos. Devido a essas pessoas. Devemos a essas pessoas. Estamos em dívida sempre. Inclusive somos devedores da nossa própria vida. Então, no processo de ajudar a guiar o pensamento, nós não temos, a Fátima falou bem, nós não temos na hora da comunicação que ficar guiando o pensamento de ninguém. A pessoa vai se expressar. Mas nós, como médiums, não podemos ficar, e isso acontece às vezes com quem não está na comunicação diretamente, né? É muito comum acontecer isso. Por exemplo, às vezes a pessoa não é médium nesse sentido do transe mediúnico, né? O que ocorre? A participação mental dele prejudica ou não. Tem encarnados que vão para a mesa mediúnica e são isolados. Por quê? O irmão está falando uma coisa, uma situação, ele está alimentando o ódio junto. É mesmo, cara? Que absurdo. Não sei o quê. Como é que essa pessoa teve coragem de fazer um negócio desse? Que não sei o quê. A pessoa fica como se estivesse ouvindo uma radionovela. E que o pensamento dela não tem impacto em lugar nenhum. Esse período é período do século III. Acabou isso. Nós temos consciência que o nosso pensamento atrapalha, prejudica. Durante a semana toda. Não é só durante a reunião, não. Durante a semana toda, nosso pensamento agindo e reagindo prejudica e ajuda as pessoas. Então temos que ter consciência, o pensamento e a nossa vontade. Então por que ele fala que são ferramentas importantíssimas? Ele bota aqui assim, ó, olha como ele comenta. Dessa forma, a sintonia mediúnica é apenas uma das etapas do transe. Uma só. Só a sintonia é uma delas, obtida por meio da concentração e utilização de duas importantes ferramentas, o pensamento e a vontade. Se a comunicação não ocorreu, não teve sintonia, ou por parte do desencarnado ou por parte do médium, o pensamento e a vontade não permitiu associação. É simples, é fato, ele não está discutindo isso, ele está informando. Então, você vai se concentrar, vai fazer suas preces, mas você não pode deixar para que Jesus resolva por você. A gente tem o costume de fazer isso. Senhor, que a comunicação corra mil maravilhas. Eu estou pedindo muito que ele seja muito ajudado. Ué, mas você está querendo lembrar a Jesus para ele fazer a parte dele? Não entendi. Ele pedir luz? Ele não precisa de alguém lembrando o que ele precisa fazer. Então, a prece é para que a nossa participação mental seja mais equilibrada. É para que a gente aprenda, durante a semana toda, a meditar, a controlar os nossos sentimentos, a perceber os nossos sentimentos, nossas emoções. E quando a gente pedir ajuda a Deus para que a comunicação ocorra, é que a nossa participação mental seja mais equilibrada, que eu não fique com crítica, que eu receba todos os que forem se comunicar como irmãos queridos, filhos queridos, companheiros queridos da criação divina. São criaturas divinas como eu. É nesse sentido que tem que ser a prece, entendeu? Mas assim, e por que às vezes assim, tem sido assim e eu tenho batalhado por isso, está sendo difícil.
Às vezes é uma energia tão grande, é uma força tão grande, é uma coisa que, quer dizer, eu falo pra gente, isso está em mim, só pode estar em mim, mas eu não estou conseguindo. Que é uma energia, a vontade de quebrar as coisas e às vezes, enfim, a minha mão ela fica pesada, forte, aí eu tô tendo dificuldade, isso está sendo difícil para mim, de lidar com isso, de aceitar, né? Nossa, eu tô, na hora, eu não consigo ter esse controle, enfim, isso só pode estar em mim, não tem outra explicação. Não, olha só, não é que não esteja em você, está em todos nós. Qualquer comunicação psicofônica, psicofonia, o som da voz da pessoa vai se propagar através do pensamento. Ele comentou isso aqui também, que o pensamento se expressa por uma vontade apelo, vontade resposta, no trajeto de ida e volta. Só que ele deixa claro que deixa eu ver aqui onde está. Isso acessa o nosso sistema nervoso, definindo o comando de entidade comunica de concordância com o médium. Tem que ter concordância com o médium, nesse sentido, da associação. Fenômeno esse aplicável tanto nas esferas dos espíritos encarnados quanto dos espíritos encarnados, exprime a conjugação provocada. Perdi aqui. Aqui, achei. O emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo nervoso. Então, ou seja, parte do seu sistema nervoso, e pensa assim, peraí, eu gosto é uma associação mental minha, tá? É uma associação mental minha, não estou dizendo se está certo ou errada. Puxa vida, se eu pudesse utilizar o meu corpo físico, o meu sistema nervoso, para descarregar um pouco da raiva, um pouco do ódio da pessoa, e não descarregar no corpo perispiritual dele, mas descarregar no meu, poxa, seria tão bom, né? Porque ele não teria essa carga mais de raiva, de angústia, de zangação. Então, se você para pensar nesse aspecto, você quer que, de certa forma, aquele acúmulo energético, porque é energia mental, né? Ele não está controlando o seu braço, ele não está controlando diretamente a sua vontade motora. Ele está mandando um pacote de energias mentais e o seu corpo físico processa essas energias da forma como ele conhece. Então, por vezes, o tipo de energia tem que travar o braço. O tipo de energia tem que cerrar o punho. Andréa sabe disso, Fátima sabe disso, todo mundo que é médium psicofônico sabe disso. Mas a energia, a criação do pensamento, da vontade do outro, às vezes ele não está fechando o punho, não. Mas a reação no nosso corpo físico, nos nossos recursos elementares do campo nervoso, do nosso sistema nervoso, se descarrega essas energias, ou seja, essa energia consumida desse formato. É nesse sentido que eu comparo, é assim que eu gosto de comparar. Porque você fica pensando, por que se a comunicação é psicofônica, eu sei que parece assim, você está querendo criticar Kardec, não é que eu estou querendo criticar Kardec, não. Mas se a comunicação é psicofônica, né, você vai estar passando uma mensagem mental, né, psicofônica, onde você só quer passar a parte da fonia, ou seja, só quer passar o som, só quer passar a energia associada à voz. Por que é todo um impacto em todo o corpo físico, entendeu? Por que há esse impacto? Porque é isso que você está perguntando. No fundo, é isso que você está perguntando. Mas ele deixa claro, para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo nervoso. Ou seja, elementares, tão básicos e tão essenciais que, por exemplo, se você tiver a sensação de cortar uma madeira, vamos supor que o espírito desencarnado, quando ficava zangado, gostava de pegar um machado e ficar batendo em algum lugar. Você não vai ter a sensação e a vontade de pegar um machado e querer socar o machado à madeira, mas você pode sentir as vibrações do impacto. Porque na memória dele,
anímica, ou seja, na memória da alma dele, ele sente aquela vibração e você sente seu corpo tremer junto, porque está descarregando aquela parte das energias mentais dele para o nosso condicionamento psicofísico. É assim que eu compreendo, mas pode ser que eu esteja totalmente enganado. Mas fala aí, Fátima, o que você acha a respeito? Porque eu percebo, eu até pensava muito nisso quando Kardec. Opa, eu entendo como se fosse um para-raio. Ele tem aquela energia acumulada mental, né? Ele quer transmitir aquela energia mental. E o médium pode descarregar um pouco no sistema nervoso dele. Né? Ele está com essa vontade. Ah, Senhor, que esse irmão seja aliviado. Aí os espíritos, você quer que ele alivie? Ótimo, tudo bem. Eu vou deixar descarregar um pouquinho aí em você, entendeu? Mas é uma forma de ajuda. É uma forma de ajuda, né? Coisas não, estou até aqui assim aprendendo. Mas, Mas eu não sei. Mas eu acho que é um pouco demais, né? Mas eu acho que é porque a gente vai assim, mais aberto, assim, se oferecendo para o trabalho, né? então, por isso que eu estou comentando sobre essas duas ferramentas que ele comenta, do pensamento e a vontade. Se a sua vontade vai até esse ponto, pode ter certeza, isso vai fluir. Ou seja, a espiritualidade superior sabe que você tem condições do seu sistema nervoso central em receber aquela carga de emoções a mais do seu cotidiano, que não é natural seu. Por isso você percebe que não é sua vontade, não é raiva sua. Aí eu tentando responder um pouquinho o que Maria perguntou. Não é a sua. Você percebe, eu não penso assim, eu não reajo assim, mas você está servindo como para-raio. Mas o para-raio em si, se a gente olhar para um para-raio construído num prédio, ele não tem nada parecido com raio. Nada. Zero. Nenhuma constituição física dele tem a ver com raio. A não ser capacidade de conduzir X corrente por aquele cabo. Se você dimensionar o cabo errado, o cabo derrete. Mas com o dimensionamento correto, ele consegue descarregar aquela energia. Então eu penso nesse sentido, né?
olha só, não é assim, o controlar, o participar, o médium participar no processo da expressão final é normal. O médium deve conduzir a sua postura de acordo com a mesa mediúnica, né? E com os ideais espíritas. A gente não quer que a pessoa, sei lá, o cara é um homicida e quer matar todo mundo, você não vai levantar e matar todo mundo. Não é isso. Você não quer dar vazão a isso, muito pelo contrário. Então é lógico, tem uma relação de controle. Tanto é que, assim, ele fala desde o começo que o processo de intercâmbio mental entre o comunicante e aquele que vai se comunicar, a entidade comunicante tem que haver a concordância do médium. Tem a ver com a concordância do médium. Então, não estamos falando aqui de você discordar e ele não vai se comunicar. E acontece. Né? Estamos falando sobre sintonia mediúnica. Então pode acontecer. A pessoa quer se comunicar, ela acha que tem que ser assim e às vezes não vai se comunicar. Mas, de novo, repito, vamos repetir isso milhões de vezes. A reunião mediúnica não acontece pela primeira vez ou pela única vez no corpo físico. Por vezes a reunião é um eco. Ela já ocorreu várias vezes. Houve várias aproximações, até mesmo durante o sono. Não é a primeira vez. Então ocorre às vezes outras vezes, para que possa alcançar uma harmonia entre quem vai se comunicar e o comunicante. Não, quem vai se comunicar é o médium. Porque tem que ter a concordância do médium, não é tão simples. Agora, o cabedal de sentimentos e reações e emoções, o pacote de energias que flui e que o médium percebe, por vezes é um processo de transe mediúnico. Por vezes, quando ele fala que transe mediúnico, eu diria até que a entidade superior pode desligar a sua participação de vontade de não reagir, por exemplo, não sentir raiva. Ah, eu não gosto de sentir raiva. Você não gosta de sentir raiva? Ou então complicou, entendeu? Nesse sentido que eu quero dizer. Por vezes pode ser desabilitado alguma coisinha de nós para que ocorra esse transe. Então, quando ele fala transe mediúnico, é que a sua participação não é 100% consciente no aspecto, como já comentei, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8. Nesse aspecto, você não vê uma ascensão de sentimentos lineares. Quando vê, já explodiu. Quando vê, já sentiu. Quando vê, já aconteceu. É nesse sentido que eu quero dizer. Ok? Por quê? Porque não é a primeira vez que está acontecendo. Para nossa consciência, nossa limitação mental, atrelada a esse corpo físico, para a gente é a primeira vez, mas por vezes é, sei lá, a 7ª vez que teve uma aproximação entre ambos e que parte do pensamento fluiu entre o comunicante e o médium. Então, eu não penso no sentido que tem que bloquear o que a pessoa vai sentir. Não é que tenha que bloquear. Não tem que fazer coro, não tem que fazer tipo arquibancada, bater palma, essas coisas assim. Agora, devemos alimentar sentimentos nobres, que é o que vai acontecer no próximo item, e o nosso tempo já estourou, a Lúcia já vai me cortar. Influência moral do médium. Nesse aspecto aqui, a gente vai ver a qualidade do pensamento e a qualidade da vontade. Acho que aí vai ficar bem interessante. Mas pode falar, Lúcia. Fátima, faz oração pra gente.